hoje é Ruth. É um livro que se passa durante a época dos juízes e conta uma história que envolvia desgraça, mas que a graça de Deus suplantou, trazendo uma nova vida, uma reviravolta, uma nova história. Conta a história de uma família que morava na cidade de Belém de Judá. Essas terras haviam sido atingidas pela fome e por isso a família de Noemi, que era ela, o marido e 2 filhos, se mudou para o reino de Moabe, que é um reino vizinho. Lá eles estabeleceram a vida deles e os 2 filhos de Noemi se casaram com 2 moças moabitas. Os anos foram passando, o marido de Noemi morreu e os 2 filhos morreram também. Só sobraram Noemi e as 2 noras dela. Noemi, então, ouviu falar que já não existia mais fome lá em Judá e resolveu voltar para Belém. As 2 noras estavam indo com ela, mas ela se virou para elas e disse: minhas filhas, olha, para que vocês vão comigo? Eu não posso mais ter filhos. Voltem para a família de vocês, voltem para os deuses de vocês. Uma delas, chamada Ofra, voltou, chorou muito, se despediu de Noemi e voltou para a família. Mas a outra, chamada Ruth, não, se recusou e ela falou: não, eu vou com você para onde você for. Você vai para lá, eu vou. Você vai para cá, eu vou também. Para onde você for, eu vou. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nada vai me separar de você a não ser a morte. Ela então foi com Noemi para Belém. Lá elas eram viúvas, elas eram pobres e por isso a elas foi aplicada a lei da respiga. É uma lei que a gente já viu em vídeos anteriores, que falava que quando alguém tivesse fazendo a colheita no seu campo, se tivesse esquecido um feixe de trigo ou algumas espigas que caíram, algumas azeitonas que sobraram na árvore, não deveria voltar para pegar, porque aquilo era para ser deixado para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros que não tinham herança, que não tinham terras. Quando elas voltam para lá, Ruth então saiu para procurar comida pelos campos. E por acaso, ela acabou entrando no campo de um homem chamado Boaz. Ela foi atrás dos segadores. Eles iam colhendo e algumas coisas iam ficando para trás. Ruth ia recolhendo e levou para Noemi. Mais tarde, quando ela contou para Noemi onde ela foi fazer aquela colheita, Noemi percebeu: ah, é de Boaz. Boaz é nosso parente, minha filha. Ele é nosso resgatador. A lei do resgatador está lá em Levítico, no capítulo 25. Ela falava assim: se algum homem casar e morrer sem ter tido filhos, o seu irmão deverá casar com a viúva e o primeiro filho que nascer vai ser considerado filho do falecido. Essa era a lei do resgatador, para que nenhum homem ficasse sem herdeiros em Israel. Noemi percebeu que Boaz era um dos resgatadores, ele era parente de Noemi. E por acaso, Deus havia conduzido os passos de Ruth até os campos de Boaz. E Noemi começa a orientar Ruth: você vai fazer assim, e você vai chegar para esse homem, vai dizer para ele que você quer ser resgatada por ele. Quando Ruth se revela para Boaz, ele aceita, mas ele percebe que havia um parente que era mais próximo do que ele e que teria o direito de ser resgatador também. Então ele procura esse parente e fala: você quer resgatar Ruth, ficar com as terras que eram do marido dela? O homem recusou. Ele queria as terras, mas não queria se casar com Ruth. Com isso, ele cedeu o direito dele de resgatador para Boaz. Boaz se casou com Ruth. Eles tiveram um filho chamado Obed. Esse filho teve um outro filho chamado Jessé. Jessé foi pai de vários filhos e o caçula se chamava Davi. Davi se tornou um dos reis de Israel e foi antepassado de Jesus. O tema do livro de Ruth, então, é redenção. E esse livro era sempre lido na festa do Pentecoste, a festa da colheita. Quem escreveu o livro de Ruth provavelmente foi o profeta Samuel, que é o autor do próximo livro que a gente vai ver. Os últimos versículos do livro de Ruth citam Davi. Então ele provavelmente foi escrito quando Davi já era bem conhecido, no início do seu reinado, por volta de 1000 a.C., provavelmente em Ramá, que era a cidade onde morava Samuel. Ruth é uma palavra moabita, que pode significar amizade, rosa ou vistosa. O tempo do livro de Ruth é mais ou menos 1100 a.C., na época dos juízes. Deve ter ocorrido mais ou menos na época de Gideão ou na época de Jefté. E o verso-chave, que pode resumir o livro de Ruth, está no capítulo
no verso 16: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Como esse livro pode ser dividido? Eu coloquei 4 divisões, cada uma um dos capítulos do livro. O primeiro capítulo mostra Ruth decidindo. Noemi volta para Israel e ela vai junto. A segunda divisão, no capítulo 2, mostra Ruth servindo. Ela vai para os campos de Boaz, faz a colheita ali e leva para sua sogra Noemi. A terceira divisão mostra Ruth descansando, seguindo os conselhos de Noemi, fazendo tudo que ela orientou para que Boaz se tornasse o resgatador dela. E o quarto capítulo mostra Ruth sendo recompensada, se casando com Boaz e se tornando mãe de Obed. Como é que a gente pode ver Jesus nesse livro? Eu destaquei de uma forma só, na pessoa de Boaz, o resgatador de Ruth. Ele era o parente próximo, capaz de resgatar, que decidiu efetivamente resgatar Ruth e que se tornou noivo, marido dela, que a acolheu, que a sustentou e que a defendeu. Lá em Apocalipse 21, de 9 a 11, fala assim: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus e resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa. A noiva do Cordeiro somos nós. Nós somos a Nova Jerusalém. Uma cidade não são prédios, não são ruas. Uma cidade são pessoas. Nós somos essa cidade. E Jesus é o Cordeiro, o nosso noivo, nosso resgatador. O resgatador devia ser parente de sangue do resgatado. Está lá em Deuteronômio 25:5. Em João 1:14 fala que aquele que é a palavra de Deus tornou-se carne e viveu entre nós. Deus se tornou nosso parente quando ele se tornou um dos descendentes de Adão e Eva. O resgatador deveria ser capaz de resgatar pagando o preço do resgate. O preço do resgate para Boaz era se casar com Ruth e dar um filho para ela. Lá em 1 Coríntios 7:23 fala: vocês foram comprados por um alto preço. O preço do nosso resgate foi muito alto. Custou a vida de Jesus. Custou tudo que ele tinha, tudo que ele era. Por amor a nós. Ele nos resgatou. Da mesma forma que um sequestrado é resgatado mediante o pagamento de um resgate, nós também fomos resgatados das mãos daquele que havia sequestrado a gente e voltamos para as mãos do nosso resgatador. O resgatador também precisava ter desejo de resgatar. Aquele que Boaz procurou antes falou: não, eu até gostaria, mas não posso não, eu passo para você. Jesus teve desejo de ser o nosso resgatador. Quando ele estava lá na última ceia com os seus apóstolos, ele falou assim: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele desejou ardentemente ser o nosso resgatador, nos libertar. E o resgatador, ele mesmo, tinha que ser alguém que não precisasse de resgate, que fosse livre, que pudesse pagar em lugar de alguém. Lá em 1 de Pedro 3:18, ele fala: Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Nós éramos os injustos que precisavam de resgate. Ele se tornou o nosso resgatador porque ele era justo. E existem lições para nós nesse livro? Existem sim. Eu destaquei 2, todas 2 ligadas à graça de Deus. Primeiro, deixa eu dizer, você sabe o que é graça? Graça é quando você recebe algum favor, algum benefício, alguma bênção que você não merece. Isso é graça. É você ser tratado com prodigalidade. É você ser tratado assim, com amor. Apesar do seu passado, apesar do que você é, apesar do que você fez. E a primeira lição está ligada à vida de Ruth. Ela era uma moabita, nasceu numa nação pagã, numa família pagã, depois se casou com um homem de Israel. Depois que ele morreu, ela fez nitidamente uma opção: eu vou ser de Israel. Esse é o meu povo, esse é o meu Deus. Eu não quero voltar a ser o que eu era. E a graça de Deus fez com que Ruth acabasse se tornando tataravó de Jesus. Está lá em Mateus 1, naquela genealogia imensa. Mostra lá no versículo 5 que Ruth se tornou antepassada dele. Então, não rotule as pessoas. Não importa o passado delas. Não importa de onde vieram. Não importa o que fizeram antes. E em Deus, elas, você e eu, todos nós, temos sempre uma segunda chance, uma terceira, quarta, 50ª chance. Deus é um Deus de recomeços. Portanto, vamos dar essa chance para as pessoas também. E a segunda manifestação da graça de Deus está na vida de Boaz. Você sabe de quem Boaz era filho? Se você olhar nessa mesma genealogia de Mateus 1, você vai ver que Boaz
Boaz era filho da ex-prostituta Raabe, aquela que foi salva no início do livro de Josué, quando ela optou por se tornar alguém do povo de Deus. Presta atenção então, que tipo de sangue corria nas veias de Jesus? Ele tinha sangue israelita, ele tinha sangue moabita e ele tinha sangue de cananeus também. Mas o único sangue que importa aí é o sangue de Jesus, é o sangue de Cristo que nos limpa, que nos purifica, que purificou Raabe, que purificou Ruth, que me purificou. Purifica você, pode purificar toda a humanidade. Esse é o único sangue que importa e que traz mudança de vida e felicidade. Esse foi o resuminho do livro de Ruth. Na próxima semana a gente vai ver o primeiro livro do profeta Samuel. Não perca!